comum ouvir casos de assédios nas relações de trabalho, tanto na iniciativa privada quanto nas instituições públicas, e muitos deles vão parar na justiça. Trabalhadores são expostos a situações humilhantes, constrangedoras e repetitivas. Estudos sobre o tema confirmam que, principalmente, a saúde das vítimas fica comprometida. No fórum de hoje, vamos saber todos os aspectos que envolvem o assédio moral e o assédio sexual no trabalho. Participam do programa Brasilino Santos Ramos, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e Lida Freitas, doutora em Psicologia do Trabalho. Acompanhe uma reportagem sobre o assunto. Apelidos ofensivos, humilhação perante os colegas. São muitas as ações que podem ser consideradas como assédio moral no ambiente de trabalho, que é exatamente a exposição repetitiva e prolongada de uma pessoa a situações constrangedoras por parte de superiores, o que acaba interferindo na vida e comportamento. Os estragos podem ser grandes. Há quem desenvolva doenças como a depressão, por exemplo. Quando eu cheguei no cargo mais alto, técnico, que é o mesmo cargo que eu tinha, mas eu vim para uma diretoria diferente, sem saber nada, eu fui muito perseguida e muito massacrada. E a perseguição assim que doía era a associação deles falarem que eu tinha obtido o cargo porque eu era amante de A, de B, de C. E a minha história pessoal não aceitava isso. Eu falei, esse nome não. Mas como lidar com uma situação como essa dentro do trabalho? Bem, uma das dicas é ter anotado os detalhes da humilhação sofrida, como, por exemplo, o dia, mês, ano, hora, local, nome do agressor e de testemunhas. Evite conversar com o agressor sem ter outras pessoas por perto. É possível também procurar os sindicatos e relatar os acontecimentos. Em alguns casos, as denúncias podem ser feitas até no site da organização sindical. Doutor Brasilino, qual é a natureza jurídica do assédio? A natureza jurídica do assédio, primeiro é necessário que nós façamos uma pequena digressão acerca dos objetivos que nós vamos encontrar, dos objetivos fundamentais constantes da Constituição da República. E um dos objetivos fundamentais que nós vamos encontrar logo ali no artigo 1º da Carta Constitucional é que assegura a dignidade da pessoa humana, né? E também os valores sociais do trabalho. E é com base na preservação da dignidade da pessoa humana e com base no respeito aos valores sociais do trabalho que podemos afirmar, sem a menor sombra de dúvida, que qualquer agressão a essa dignidade ou qualquer ausência de comprometimento com esses valores sociais do trabalho faz com que a Carta Constitucional seja também afetada nesse aspecto diretamente. Não há uma legislação específica sobre assédio? Bem, legislação infraconstitucional federal não há. Faz falta? Olha, eu diria que se ela vier, é muito bom. Mas nós hoje temos há uma proteção jurídica à dignidade do trabalhador, proteção jurídica essa que consta da própria Constituição da República e de outros diplomas legais infraconstitucionais, como o Código Civil, o próprio Código Penal, a consolidação das leis do trabalho, uma lei específica que trata do combate à discriminação nas relações de trabalho, de forma que o que nós vamos encontrar é uma legislação estadual e em muitos municípios também existem legislação específica sobre o assédio moral. Não há, portanto, uma legislação infraconstitucional federal que aborde esse assunto. Nem para os trabalhadores da iniciativa privada, das empresas privadas, que são regidos pela consolidação das leis do trabalho, nem para os trabalhadores que são regidos por estatuto próprio, aqueles que nós costumamos chamar de funcionários públicos ou servidores públicos. Doutora Lida, quais são os tipos mais comuns desse assédio moral? Na prática, quais são as formas que a senhora costuma acompanhar com maior frequência? Bom, o Brasilino já levantou uma questão interessante. No bojo do assédio moral está a discriminação, né? Então, em relação ao trabalho, nos locais de trabalho, nas relações de trabalho, o que nós muito percebemos
nesse contexto de desemprego, nessa situação de medo, nesse momento de se manter no trabalho, existe muito um assédio de isolamento, que visa isolar um determinado trabalhador para que ele se canse e venha pedir a demissão. Esse é um caso muito comum que nós vemos no cotidiano das relações de trabalho e que a gente acompanha. Outra forma também, muito no serviço público, que está muito ligado às relações de poder. No serviço público, nós vemos as disputas pelos cargos de confiança, pelo poder. Quando você tem um trabalhador muito inteligente, muito ligado ao sindicato, muito participativo, muitas vezes ele sofre assédio moral de uma chefia, de uma hierarquia, porque ele é uma ameaça naquele processo, naquele contexto de poder. As pesquisas indicam que as mulheres sofrem muito assédio moral no local de trabalho. Então, ainda nós vivemos nas relações de trabalho, a questão do machismo, do patriarcado ainda é muito forte. Então, elas sofrem também. Os negros, os deficientes, os homossexuais também são vítimas de assédio moral. Então, por trás disso tudo, há uma lógica de discriminação muito forte. A Justiça do Trabalho tem muitos casos de assédio moral, chegam muitos casos à Justiça do Trabalho, porque apesar de sempre ter existido, é algo que os trabalhadores entendem há pouco tempo que podem e devem se defender, não é? O assédio moral ele existe desde que começou o trabalho. Entretanto, aproximadamente no Brasil, aproximadamente 20 anos que se começaram os estudos acerca desse terror psicológico. Na verdade, a Justiça do Trabalho, eu diria que aproximadamente em torno aí de 20 a 25% dos processos na Justiça do Trabalho enfocam esse tema. Não isoladamente, às vezes de uma forma acumulada com outros pedidos, mas o trabalhador ou a trabalhadora, se sentindo vítima desse terror psicológico, vem buscar uma reparação por danos morais junto à Justiça do Trabalho. A professora Leda coloca a situação aí da vítima. Eu gostaria de adentrar e de aprofundar no tema no sentido de que o assédio moral ele pode ocorrer não apenas no aspecto individual, mas também e principalmente é mais terrível ainda aquilo que nós denominamos de assédio moral organizacional. Que ele não é direcionado a um único trabalhador ou a alguns trabalhadores, mas aquilo é uma prática de gestão empresarial escondido sob o título, sob os mais diversos rótulos, como política de pessoal, política para se atingir metas e outros adjetivos. Nós também denominamos de práticas de gestão. Hoje, no atual contexto de competição, neste mundo globalizado, de desemprego, as práticas de gestão hoje estão muito focadas também no assédio moral. Nós acompanhamos em um determinado momento, um determinado banco, pela política de metas e por criar essa competitividade entre os próprios funcionários, você faz uma gestão baseada nesse assédio moral. Em entrevistas com bancários, nós vimos os bancários afirmarem: nós não somos um bancário que lida com o público, nós somos um vendedor. O tempo inteiro nós temos que atingir uma meta e fica aquela competição entre os próprios colegas. E aí essa prática organizacional, que é uma prática de um contexto social de exacerbação do individualismo, isso vem para um contexto de muita competitividade nas organizações. Qual o limite que você pode colocar que até certo ponto ele está estimulando os seus funcionários e a partir de um determinado ponto passa a ser assédio? Como é que se separa essas duas situações? Bom, o que nós temos observado? É o grupo, é o coletivo, é o contexto de trabalho, são os trabalhadores que vão dizer quando que isso extrapola um processo de incentivo, de mobilização, de motivação.
né? Então, isso, quando você se sente agredido, quando o grupo começa a se sentir agredido moralmente, a pressão só aumenta, você não tem tempo, não há diálogo, começa um ambiente confuso, de briga, de confusões, aí isso estoura. Estoura no próprio espaço de trabalho, no próprio local de trabalho. Porque o Brasilino colocou muito bem, a gente acha que em alguns momentos é algo muito individual, personalizado. Mas hoje as pesquisas têm mostrado como que a organização, para garantir mais produção, para garantir mais produtividade, utiliza dessa prática. E aí são os trabalhadores naquele contexto que, quando o grupo se sente completamente lesado nas suas condições de trabalho, é que você vai perceber o limite do que é e o que não é assédio moral no trabalho. Essa quantidade de ações, 1/4 das ações estarem relacionadas ao assédio moral, esse número vem crescendo nos últimos anos? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque essas práticas, como bem colocou a professora Leda, elas também são crescentes. A cada dia mais, em face da competitividade do mercado, em face da competitividade que é incentivada, às vezes, dentro das próprias organizações, esses fatos são recorrentes, né? Nós temos exemplo de empresas dos mais diversos segmentos econômicos, né? A professora Leda falou em bancos, nós temos situações, eu conheço exemplos de um determinado banco estatal, que hoje já não mais existe, era um banco estadual, e que implementou um plano de demissão voluntária e o terror foi tão grande, a pressão foi tão grande para que os empregados viessem a aderir a esse plano de demissão voluntária, de tal forma que tem-se o histórico de que 22 empregados desse extinto banco se suicidaram em função dessa pressão exacerbada. Além do que, é muito comum a prática também de que, para aqueles trabalhadores que não alcançam essa meta, e é uma meta exagerada, sabidamente não alcançável, mas que ela é posta para que se chegue mais perto dela, o que for possível se chegar mais perto dela, aqueles trabalhadores, vendedores de lojas de eletrodomésticos, vendedores de distribuidoras de bebidas, e esses trabalhadores que não alcançam essas metas, eles são submetidos a situações vexatórias, situações de ridicularização, são colocados para dançar na frente dos seus colegas de trabalho, fazem com que eles dancem na boquinha da garrafa, fazem com que eles subam num balcão e desfilem como se estivessem num desfile de modas. Tudo isso no sentido de ridicularizar esses trabalhadores perante os demais colegas, tão somente porque esses trabalhadores não alcançou essa bendita meta. Veja bem, o direito do trabalho não é de forma alguma contrário a que os empregadores, em uma gestão normal, no exercício legítimo do seu poder diretivo, venha estabelecer metas a serem alcançadas. Agora, isso tem limite no campo da razoabilidade. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com a discussão sobre assédio no local de trabalho. Estamos de volta ao fórum, que hoje discute assédios no trabalho. Eu gostaria de perguntar à doutora Leda quais são as doenças que estão relacionadas ao assédio. Bom, o que nós temos identificado, que é muito comum, é a depressão. A depressão é a grande doença relacionada ao assédio. Nós fizemos um trabalho junto com o Sereste, com vítimas de assédio moral, e coincidentemente eram todas mulheres, foi um grupo, todas estavam medicadas por psiquiatras com depressão. Então, a grande doença é a depressão. Que tipo de prova é interessante a pessoa ter para apresentar, para caracterizar o assédio moral? Olha, a prova no assédio moral, ela não é uma prova fácil. Ela não é uma prova fácil porque, normalmente, o assediador, quando a questão no assédio moral individual, normalmente o assediador
não exercita essa prática do assédio em vista de terceiros. Então a prova não é uma prova fácil. Entretanto, em se tratando do assédio moral, daquilo que chamamos de assédio moral institucional, isso, a prática, no dia a dia, não se dá apenas com 1 ou 2 empregados isolados, mas sim com toda aquela coletividade, o que torna a prova mais fácil. Agora, qual o tipo de prova? O tipo de prova, normalmente, são provas testemunhais, provas documentais. O empregado que estiver se sentindo vítima desse mal, ele deve procurar ajuda, não deve nunca se isolar, deve procurar ajuda junto aos seus colegas de trabalho, deve sempre procurar ter ao seu lado um colega do trabalho que presencie aquelas práticas e deve também procurar guardar os documentos que for possível ele guardar acerca disso. Nós indicamos também para os trabalhadores que eles façam um registro. O difícil é saber se ele tem consciência de que está sendo vítima do assédio moral. Doutor Brasilino, quando chega um caso na Justiça do Trabalho, os senhores costumam recorrer a profissionais de psicologia também para avaliar o grau de dano causado ao trabalhador? Se aquela prova mais comum que vem aos autos, como a prova testemunhal, a prova documental, ela não for suficiente para formar a convicção do julgador, o julgador pode e deve se socorrer dos seus auxiliares, no caso, técnicos específicos, psicólogos, médicos, e, se necessário for, designar uma perícia para que, com o resultado dessa perícia, ele possa ter ali um auxílio para melhor julgar aquele caso concreto. Um ato único, isolado, também pode ser caracterizado como assédio? Juridicamente, a definição de assédio moral é no sentido de que uma das características principais é a reiteração de atos. É possível se caracterizar um assédio moral com ato único? Não é impossível, mas esse ato tem que ser de extrema gravidade. O que normalmente ocorre é que o assédio se caracteriza pela reiteração desses atos de terror psicológico. O assédio sexual chega também na mesma quantidade do assédio moral? Não chega. Ao contrário, eu diria que em cada 10 ações que tratam de assédio, em cada 100 ações que tratam de assédio, talvez uma proporção menor ainda, uma trate de assédio sexual. Eu tenho visto muito pouco na Justiça do Trabalho pedido de reparação por danos morais em decorrência de assédio sexual. O assédio moral é mais fácil de falar dele. O assédio sexual é mais difícil. É muito do assediador com a pessoa assediada, imagina, e geralmente é na relação hierárquica de homem e mulher. Então, a mulher fazer esse enfrentamento é muito difícil. E a gente vê nos estudos, nas pesquisas também, que ainda acontece muito nas organizações culpabilizarem a mulher pelo assédio sexual. Então, isso é muito forte ainda nas relações. Então, acho que um lado é esse de não publicizar, que é difícil, e o outro lado também, como a temática da mulher, da busca por igualdade, tem sido muito dita, muito divulgada, eu acredito que isso seja um elemento que está nos contextos organizacionais. Não temos aqui dados para dizer que diminuiu ou que não diminuiu, mas o fato é que nos últimos 10 anos isso tem chegado, esses casos têm sido menos publicizados. Um lado é esse. Nós temos falado mais, a busca da igualdade da mulher nas organizações, e por um lado é também muito difícil publicizar o caso de um assédio sexual. Para a vítima é muito doloroso. Fora raras situações, instituições que proíbem veementemente, é muito comum as pessoas se relacionarem no ambiente de trabalho, né, começarem a namorar, casar, inclusive. Quando que o agressor, quando que a pessoa passa a ser um agressor, que ele não está buscando um relacionamento, mas sim assediando sexualmente uma pessoa? Bem, o assédio sexual aí, ele vem a ocorrer
na medida em que essa relação deixa de ser uma relação espontânea e deixa de ser uma relação onde há anuência de um sentimento de parte a parte. Porque ele vem ocorrer quando justamente o assediador, normalmente o superior hierárquico, vem a se utilizar dessa situação para ameaçar a empregada, para dizer que se ela não ceder aos seus favores sexuais, ela vai perder o emprego e que se ela sair dali, ela não vai conseguir outro emprego tão cedo. Né? E outras formas de fazer com que essa pessoa venha a ceder em seus favores sexuais ao assediador. Né? Então, o assédio sexual, ele se caracteriza quando há a utilização da condição de superior hierárquico e, em se utilizando disso, há uma ameaça velada ao emprego, uma ameaça velada a uma promoção, uma ameaça velada àquela condição e àquela dignidade normalmente da trabalhadora no seu ambiente de prestação de serviço. Não havendo ameaça, mas usar um termo popular aqui, as cantadas grosseiras, não seria caracterizado como um assédio sexual? Depende, porque se houver aí uma reiteração, se na primeira cantada em que o assediador ele for repudiado, ele vier a insistir com essa cantada, eu diria que se caracteriza sim o assédio, mesmo que não haja ameaça. Mas a insistência grosseira vem sim a caracterizar, eu não tenho dúvida. Doutora, essa ameaça, quando ela chega para a mulher, normalmente, que a senhora tem acompanhado, ela já reage de uma forma a cortar imediatamente ou também, como no assédio moral, ela vem deixando acumular essa situação até chegar a um ponto de explodir? O que nós observamos nos nossos estudos é que muitas vezes é imperceptível. Essas práticas de assédio, como elas são invisíveis para o público, às vezes para a própria vítima é invisível. Você ter assim a clareza de que você está sendo assediado, quando bate isso, às vezes já passaram tantas coisas que, se você tivesse percebido no início e tivesse tido formas de cortar isso pela raiz, isso seria o ideal. Essa é a maneira mais interessante de reagir. A maneira mais interessante de reagir. Nos casos que a gente já acompanhou, que nós trabalhamos na psicologia, é a reação, é a resistência. Como a gente vive situações muito de conformismo nas organizações, de aguentar, para ter um emprego, as pessoas vão aguentando, vem uma coisa, vem outra e não reage. Se vem a primeira, tem que reagir. Tem que cortar, ou reagir diretamente se colocando, ou reagir procurando internamente na empresa, nos órgãos, os locais, as ouvidorias que tem para colocar, ou procurando os sindicatos. O caminho é a reação, porque senão chega a um nível tal que fica impraticável, a pessoa já está adoecida, já não tem força, já está num estágio tão fragilizado, porque geralmente eu não sei o que o doutor Brasilino tem a dizer, quando que elas procuram a justiça? Às vezes já procura a justiça num estágio bastante degradado, a pessoa já está bastante vitimizada, fragilizada para chegar à justiça. Então, até chegar à justiça tem um processo anterior muito forte. Então, o que a gente diz é que os trabalhadores têm que reagir, as empresas precisam cuidar, ter esse espaço de saúde no trabalho, porque o que nós todos queremos, e aí a OIT nos ensina muito, é a luta pelo trabalho decente. O trabalho decente passa por relações saudáveis, por relações de respeito, de garantia da dignidade, seja de homens, de mulheres, negros, brancos, gordos, homossexuais. Nós temos que garantir a dignidade para todos no contexto do trabalho. Muito bem. Bem, o fórum termina por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados de hoje. Dr. Brasilino Santos Ramos, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e doutora Leda Freitas, doutora em Psicologia do Trabalho. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Sua participação é muito importante aqui no fórum. Você pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é forum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana com mais um tema de seu interesse. Até lá.